18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está ligado no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas, hein? Comigo na apresentação, Carlos Júnior e Karime Leão. Ari Guedes, produtor e DJ, ali na técnica, na operação, lá no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Está o Wellington Trovão. Valeu. Hoje é sexta-feira, Karime Leão, dia 19 de fevereiro. O ano é 2021 e as principais notícias do dia a partir de agora para você em mais uma edição do 18 horas. Karime. Sextou, Carlão. Sextou, galera, que acompanha a programação da Mix Manaus. É isso aí, sextou com aquela cara assim de vamos ficar em casa, não é, gente? Vamos ficar tranquilamente. Vamos ficar tranquilos em casa. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Um salve especial pra galera do aplicativo Mano que nos acompanha ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Você sabe, daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 6h02. Confere aí, hein? Até às 7 da noite. Pra você, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima anunciou medidas de flexibilização para o funcionamento do comércio. Em atenção, a partir da próxima segunda-feira vai ser permitido o funcionamento do comércio de forma presencial, mas em horários restritos. Carlão, mas está mantido o toque de recolher com o período restrito de circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todos os municípios, entre as 7 da noite até as 6 da manhã. A repórter Júlia Gomes acompanhou o pronunciamento do governador e traz os detalhes pra gente agora. O governador Wilson Lima anunciou no início da tarde desta sexta-feira ajustes no decreto que restringe o funcionamento dos setores do comércio e de serviços. E entre as principais mudanças estão que a partir da próxima segunda-feira, dia 22, até o domingo, dia 28 de fevereiro, está liberado o funcionamento de forma presencial das lojas em geral, mas com horário restrito, das 9 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sábado. Outro ajuste bastante aguardado era sobre a volta do funcionamento dos restaurantes, lanchonetes e similares. Os estabelecimentos registrados na modalidade principal como restaurante, que vão poder funcionar das 6 da manhã às 4 da tarde, também de forma presencial, mas com capacidade de público limitada a 50%, além das medidas de segurança. O novo decreto, que vai passar a valer a partir da próxima semana, autoriza ainda o funcionamento dos shoppings, também em horário restrito, das 10 às 16 horas, de segunda a sábado. As praças de alimentação desses locais seguem o mesmo funcionamento dos restaurantes. Lembrando que os serviços de delivery e drive-thru permanecem nos horários em que já estão funcionando atualmente. O governador Wilson Lima disse que as novas medidas adotadas são com base nos dados da FVS, da Fundação de Vigilância em Saúde, e também a partir de reuniões com os representantes dos setores da economia do estado, e que caso se perceba um aumento dos números da Covid-19 no Amazonas, essas medidas podem ser revogadas a qualquer momento. Ele chamou ainda a atenção do comércio. É importante que as pessoas fiquem atentas sobre o funcionamento do comércio, sobretudo. A necessidade que há do uso de máscara, do distanciamento social, da capacidade dentro desses estabelecimentos comerciais. Vai depender do esforço de cada um. Esses ajustes que nós estamos fazendo, eles podem ser revogados ou podemos voltar atrás a qualquer momento, de acordo com a evolução dos casos epidemiológicos. Se a gente perceber que lá no centro ou em outro centro comercial a aglomeração está muito grande, como por exemplo no Bate-Palma, todo mundo ali aglomerado, a gente não tem o que fazer a não ser retroagir, a não ser voltar atrás das decisões
que nós estamos tomando aqui. Antes de falar sobre os ajustes, o governador falou que a capital permanece na fase vermelha da doença e o interior continua na fase roxa. Ele falou ainda da situação do município de Parintins, onde será montado um comitê de enfrentamento da Covid-19 diante da grave situação que o município enfrenta com o avanço da doença. O estado do Amazonas continua, ou pelo menos a capital continua, na fase vermelha, que é uma fase crítica da pandemia. E o interior permanece na fase roxa, que é a situação mais crítica, onde os casos estão aumentando significativamente, sobretudo o município de Parintins, onde ainda há pouco nós tomamos a decisão de montar um comitê naquele município para acompanhar de perto como é que está acontecendo a evolução da Covid e, naturalmente, das respostas necessárias para conter esse aumento que tem sido significativo naquele município. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, ainda durante essa coletiva, o governador Wilson Lima anunciou que na próxima semana, vão ser realizadas as provas do Enem. Olha aí, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no estado do Amazonas. Exatamente, Carlão. Isso porque o Enem aqui do estado foi adiado, não cumpriu o calendário oficial de todo o resto do país. E segundo o governador, será ponto facultativo para a realização dessas provas do Enem, como forma de diminuir a circulação de pessoas nas ruas, permitindo somente a circulação dos estudantes que vão fazer as provas. Vamos ouvir o que disse o governador. A prova será realizada na terça e na quarta-feira. Então, nesses 2 dias, o estado do Amazonas está decretando ponto facultativo e feriado escolar para a realização dessas provas, e garantir que os alunos do estado do Amazonas tenham acesso a um nível superior, a uma unidade de ensino superior. Tenho conversado muito com o INEP e também com o Ministério da Educação. E a gente argumentou muito da necessidade de ter um prorrogamento. Só que o que nós fomos informados é que se prorrogasse mais uma vez, esse ano não seria mais possível a realização dessa atividade e muitos alunos do estado do Amazonas estariam penalizados. Então aqui eu faço um apelo para que todos possamos evitar a circulação, evitar sair de casa na terça e na quarta-feira, para garantir que esses alunos possam pegar o ônibus e poder sentar numa cadeira no ônibus e que o transporte coletivo não esteja lotado nesse horário, entre 11 e 13 horas, e também no retorno desses alunos que irão realizar o Enem. Muito bem, e sobre essa flexibilização aí anunciada pelo governador Wilson Lima, já a partir desta segunda-feira, o especialista Lucas Ferrante, que é doutorando do Programa de Biologia Institucional Nacional de Pesquisa da Amazônia, falou que a medida representa, sim, um risco para Manaus. Vamos ouvir o que ele disse. A flexibilização das atividades comerciais em Manaus agora são um risco para toda a população. No dia 12 de fevereiro, nós já publicamos uma nota técnica que foi redigida por mim e por mais 7 pesquisadores, que foi requisitada ao INPA por 2 deputados, onde essa nota técnica, através dos mesmos modelos que nós previmos a segunda onda, nós já damos indicativo das chances de uma terceira onda se nenhuma medida mais restritiva fosse tomada. Essa flexibilização é a sentença de uma terceira onda para Manaus, mas não só isso, é a sentença de uma maior circulação do vírus, que tem uma taxa de transmissão 2 vezes maior e com alta taxa de mutação, o que pode conduzir a uma variante resistente às vacinas. Com essa medida, Manaus deve se tornar o epicentro mundial da pandemia do coronavírus e não irá superar a pandemia mais. Nós estamos entrando num processo sem volta, onde o governador Wilson Lima é responsável por isso. É muito grave a situação de Manaus e essa flexibilização ela é totalmente incorreta dada a crise e a maior transmissibilidade que essa cepa tem. É importante deixar claro que nós não estamos vacinando numa vacinação suficiente para a contenção da pandemia em Manaus.
Bom, a questão é muito simples, né, Karime? Tem que evitar aglomerações, como falou, inclusive, o próprio governador. Se ele verificar que está havendo, né, aglomerações em locais no comércio, ele vai voltar às medidas restritivas de novo. Então, nós temos, é claro, que manter o distanciamento social e todo cuidado é pouco nessa hora. Como a gente viu aí, os números do próprio governo mostram que as medidas restritivas de circulação dão certo e que os casos e as mortes por Covid no Amazonas caíram. Pois é, Carlão, e como já diziam os cientistas, a gente aqui entrevista, conversa com todos eles, né? Desde o começo da pandemia, contra a vontade dos governos que não acreditam na ciência. O lockdown, as restrições são sim efetivas e eficientes. Então, ao anunciar a flexibilização, o governo do estado se responsabiliza sim se os casos e as mortes voltarem a aumentar. E ao mesmo tempo aí, o governo divide a responsabilidade com a sociedade. Os trabalhadores e comerciantes que têm a responsabilidade também de se precaver e de tomar todas as medidas, para evitar uma temível e terceira onda, né? Exato, e como os números de casos de morte ainda é muito grande, Carlão, lógico, somos aí, né, o maior estado, a maior cidade do mundo com essa taxa elevada de mortes por Covid-19. O melhor é que todos mantenham o máximo de cuidado durante a pandemia, ainda estamos na pandemia e não temos aí essa vacinação em massa. Carlão, eu acabei de ter aqui uma confirmação das datas, né? Sim. A gente escutou o pronunciamento do governador Wilson Lima falando de terça e quarta-feira. Então quando? Então é na próxima semana, tá? Dias 23 e 24 de fevereiro que vão ser aplicadas as provas do Enem aqui no estado do Amazonas após a determinação da Justiça Federal. Então tá confirmado, dias 23 e 24 de fevereiro, ou seja, na próxima semana as provas do Enem estão confirmadas. Terça e quarta-feira. 6h12 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas. Olha esse detalhe, hein? Em 2020, o Amazonas gastou com propaganda, vejam bem, o dobro do que está pagando as famílias pobres na pandemia. Com o auxílio estadual para 100 mil famílias, o governo do Amazonas vai gastar 60 milhões de reais. E com a propaganda do governo, foram gastos no ano passado mais de 122 milhões de reais. Para este ano, já estão reservados 84 milhões de reais para melhorar a imagem do governo Wilson Lima com publicidade. Vamos acompanhar essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Diz o ditado que a propaganda é a alma do negócio e como o conceito de propaganda é qualquer comunicação com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia, o governo do Amazonas não economizou no quesito. Somente no primeiro ano da pandemia, quando a saúde do estado colapsou pela primeira vez ante a explosão de casos do novo coronavírus, dos cofres do Amazonas jorraram 122 milhões e 600 mil reais somente com propaganda, segundo o portal da Transparência do Estado. Afinal, era preciso convencer a população de que tudo estava sendo feito para vencer a pandemia, mas nenhuma coisa e nem outra aconteceu. Em contrapartida, com o cartão auxílio estadual, o governo vai gastar somente 60 milhões de reais para atender 100 mil famílias. Cada uma vai receber R$600, dividido em 3 parcelas de 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza. O cartão de auxílio estadual começou a ser distribuído no dia 1º de fevereiro. Para o deputado Serafim Corrêa, o gasto com publicidade daria para comprar vacinas e para pagar o dobro do valor que o Estado promete para as 100 mil famílias de baixa renda. Não se justifica manter elevados os gastos de publicidade. Não, isso não. Nós temos que dar prioridade, em primeiro lugar, à aquisição de vacinas e, em segundo lugar, a esse colchão social que tem que manter em mínimas condições a população mais carente da cidade e do estado. Já o deputado Dermilson Chagas diz que investir mais em publicidade do que no auxílio às famílias mais vulneráveis em meio a toda essa pandemia revela as prioridades do governador Wilson Lima. Olha, infelizmente o governo do estado tem mostrado suas prioridades, que não é com a saúde, segurança e educação. Fato esse é verificar o gasto com a publicidade.
essa comunicação que não tem conscientizado ninguém e que não tem um programa que atinja a sociedade que possa conscientizá-lo em relação ao coronavírus, por exemplo. Outro fato é o gasto que ele está fazendo com cartão social. É muito baixo para 100 mil pessoas. Tentamos ouvir também a opinião de outros deputados sobre o assunto, inclusive os governistas, mas não fomos atendidos. Para esse ano, o governo já autorizou para a propaganda o orçamento de 84 milhões, além de empenhos de 14 milhões e 300 mil reais. Em 2019, a Secretaria de Comunicação do Estado, que é a responsável pela publicidade e propaganda do governo, gastou 68 milhões e 700 mil reais. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, é claro, né, que nós devemos ficar aí sempre alertas, sempre atentos aí quanto a essas propagandas produzidas pelo governo. Eles usam aí milhões do nosso dinheiro para o quê? Falar bem deles mesmo, né? Na maioria das vezes, as propagandas produzidas pelo governo é para se autopromover na realidade, ok? Então, né, nós temos que ficar alertas aí, ficar atentos e não, inclusive, entrar na onda dessas propagandas aí que na maioria das vezes são autopromoções. E eles estão apenas simplesmente cumprindo a obrigação deles. Eles são pagos justamente para fazer isso daí. Não precisa ficar se vangloriando disso. Pois é, para divulgar ações que eles são atribuições normais deles, né? Bom, no caso aí do auxílio estadual, a gente vê claramente que o governo poderia, porque tem dinheiro em caixa, tá gastando aí, rasgando dinheiro com publicidade, né? Ele poderia fazer muito mais pelas pessoas, pelo cidadão que tá passando aperto, que ficou desempregado, que está com as contas atrasadas durante essa pandemia. Ele poderia fazer agora com esse auxílio emergencial, mas poderia ter feito também no ano passado, no ápice da crise econômica também aqui no estado do Amazonas. Ele poderia ter feito e poderia fazer muito mais pelo cidadão. Bom, mas ao invés disso prefere gastar dinheiro com propaganda. No nosso caso aqui, para tentar recuperar, né? Claro, uma imagem aí que já está bastante arranhada pela incompetência que tem demonstrado aí, né, no comando aí da sua equipe com relação à pandemia e também, é claro, pelos inúmeros casos de corrupção. Pois é, né, Carlão? É aquela velha história, né? Quanto pior é a situação, maior é o gasto com propaganda para tentar reverter o quadro. E como é que o povo fala por aí? É muita propaganda para quase nada que esse governo faz. E por essas e outras, né, que o governador Wilson Lima agora tem altos índices de rejeição. Um exemplo disso são as várias manifestações que estão acontecendo aí durante essa semana pedindo o impeachment dele. Só esta semana a sociedade civil realizou 2 grandes protestos contra o governador. Pois é, Carlão, e eles prometem continuar os atos até que o Wilson Lima seja afastado do cargo. E já tem protesto marcado para este domingo. A repórter Nathalie Moraes ouviu os manifestantes e traz as informações pra gente agora. O movimento popular vai promover no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, uma manifestação a favor do impeachment do governador Wilson Lima. O ponto de concentração da carreata é no complexo turístico da Ponta Negra e finalizará em frente à Assembleia Legislativa na Avenida Mário Ipiranga. Um dos participantes do ato, Jean Batista, explica que o protesto pacífico é um ato em repúdio a todas as ações do governador do estado que culminaram no desastroso plano de enfrentamento à Covid-19 aqui no Amazonas e em investigações da Polícia Federal. A gente está organizando essa carreata no dia 21, às 10 da manhã no domingo, para pedir o impeachment do governador Wilson Lima, né, baseado na peça de impeachment protocolada pelo advogado, que é o Marcos Vicenzo, né, na qual ele diz que o governador Wilson Lima cometeu crime de responsabilidade porque ele comprou respiradores superfaturados numa loja de vinho, né, numa adega, e também devido à negligência na questão do oxigênio aqui no estado do Amazonas. Jean Batista convida os amazonenses a participarem da carreata. Essa carreata vai ter como destino a sede do governo e finalizando na Alian. E a gente vai pedir, como já foi falado, o impeachment do governador para pressionar também os deputados, né, mais precisamente o Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que é ele que pauta o impeachment.
A carreata contará com trabalhadores formais e informais e tem início às 10 da manhã na Praia da Ponta Negra, seguindo para a sede do Governo do Estado, no bairro Compensa 2, finalizando na Avenida Mário Ipiranga, em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Vale lembrar que em janeiro deste ano, em meio ao ápice da pandemia e de mortes por falta de oxigênio em hospitais aqui do Amazonas, foram realizados 2 protestos. Um deles com panelaço e foguetaço contra o governador Wilson Lima. Em vários pontos da cidade foram registrados moradores pedindo a saída do governador e o impeachment do chefe do Poder Executivo amazonense. Nathalie Moraes para o 18 horas. O fato é que o cidadão está cansado de tantos desmandos, de tantos escândalos, de tanto gasto de dinheiro público com mimos, com outras situações, com outras prioridades. Está gastando dinheiro com iate, com jato particular, com árvores de Natal, mais dinheiro para a saúde, para cuidar da vida do cidadão. Este governo Wilson Lima não tem. Ele não tem dinheiro para a vacina, ele não tem dinheiro para o oxigênio hospitalar, para o bem-estar e para manter a vida do cidadão, o que é o básico. O governo Wilson Lima simplesmente não tem dinheiro. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também madrugada de sábado. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. E deve ser de chuva mesmo. Isso de acordo com informações do Clima Tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 60% e 92%. Agora 6 horas e 27 minutos. Boa noite. Professores do Amazonas reivindicam equipamentos e internet para aulas remotas. A Prefeitura de Manaus garante ajuda de custos de R$70 para os educadores, mas o governo do estado até agora não prometeu absolutamente nada. Pois é, Carlão, e as aulas já começaram, viu? O ano letivo começou ontem de forma online nas redes municipal e estadual de ensino. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Apesar de as aulas online serem ministradas pelo canal de TV da SEDUC, são os professores que vão tirar dúvidas dos alunos, atender a turma e definir as atividades de fixação dos conteúdos e as avaliações. Para isso, eles precisam de equipamentos básicos, como computador com câmera, microfone e softwares para o vídeo-aula. Ou então, de um bom celular com todos esses acessórios, além de tripé e, claro, internet. Mas todos esses recursos estão sendo providenciados pelos próprios educadores, embora muitos nem estejam atualizados com a tecnologia. Por esses motivos, os professores associados ao Asprom Sindical estão cobrando do governo do estado equipamentos e condições para as aulas de maneira remota no Amazonas. Segundo o coordenador de comunicação do Asprom, Lambert Melo, a categoria não recebeu computador, pacote de internet ou treinamento para o retorno das aulas via internet. Para que o professor possa realizar esse trabalho com dignidade, e também é necessário que seja proporcionado aos professores uma formação inicial para o uso das tecnologias e dos instrumentos eletrônicos que são necessários para realizar as aulas remotas, e também que essa formação ela seja estabelecida num plano de continuidade para que a gente possa ir aprimorando as nossas competências e habilidades no uso dessas tecnologias, desses equipamentos, desses instrumentos, e que consequentemente nós tenhamos uma qualidade no ensino que proporcione uma melhor aprendizagem para os nossos estudantes. O ano letivo, tanto no estado quanto no município, começou ontem de forma remota. De acordo com o Asprom, o sindicato tentou reuniões desde o início do ano com a Secretaria de Educação do Amazonas para explicar as dificuldades dos professores e discutir o apoio do governo com suporte técnico para as aulas online, mas ainda não foi recebido. O deputado Serafim Corrêa, que tem sido atuante na área de educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, disse que os recursos tecnológicos devem ser estendidos também aos estudantes e não apenas aos professores. Já que nós estamos no mundo virtual, em que as aulas serão virtuais, tanto professores quanto alunos
precisam ter as condições de receber o equipamento necessário, que no caso é o computador e um chip para poder receber as informações. Eu entendo que governo do estado e municípios devem adquirir equipamentos e entregar aos professores e aos alunos também. Tentamos ouvir a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada Terezinha Ruiz, e a Secretaria de Educação do Estado, mas até o fechamento da reportagem, nem a deputada e nem a SEDUC se manifestaram. Já a Prefeitura de Manaus garantiu ajuda de custo de R$70 para auxiliar na internet dos educadores. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix e também aos internautas que acompanham. Verdade, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui, professor. Então, vocês fizeram um ato na quinta-feira, certo? Reivindicando exatamente essas condições de trabalho para realizar as aulas online. O que exatamente está faltando, professor? Infelizmente, nós queremos chamar a atenção da sociedade manauara e amazonense que está faltando tudo. Faltando principalmente uma responsabilidade maior da Secretaria de Educação do Estado, no sentido de um planejamento adequado para que nós possamos proporcionar aulas de qualidade para os nossos estudantes. É consenso, não só no interior da nossa categoria, como também na própria sociedade, que no ano passado a qualidade do ensino e da aprendizagem foi péssima qualidade. Não houve a devida aprendizagem que nós gostaríamos que tivesse ocorrido, porque foi tudo feito de forma emergencial. Claro, fomos impactados ali por uma pandemia nunca vivida por nós, e as coisas foram acontecendo ali aos troncos e barrancos, os professores dando o seu jeito e, inclusive, como a gente costuma dizer, pagando para trabalhar. Mas nós imaginávamos que, ao chegar ao final do ano, o governo teria, então, algo em torno aí de 2 meses, final de dezembro, o mês de janeiro e mais o início de fevereiro, para fazer um planejamento decente para que os problemas do ano passado fossem solucionados. Mas nada disso ocorreu. Nós já buscamos tentar diálogo com o secretário de Educação, Luiz Fabian, encaminhamos um ofício via correio eletrônico no dia 12 de janeiro, tentando nos anteciparmos a esse início do ano letivo, mas infelizmente não tivemos resposta nenhuma do secretário. E por isso fomos ontem lá à sede do governo tentar conversar com o governador. E, infelizmente, o ano letivo começou, Karine e Carlos, novamente com todos os problemas do ano passado. Nós continuamos usando os nossos equipamentos, nós continuamos usando os nossos pacotes de internet, nós continuamos consumindo a nossa energia elétrica, que nesse período teve um aumento de consumo triplicado, e hoje fomos surpreendidos com mais um anúncio de aumento da tarifa de energia. E continuamos fazendo o trabalho sem nenhum tipo de formação que nos prepare, que nos capacite para que a gente possa manusear com a devida qualidade esses equipamentos e também esses softwares, esses programas, para proporcionar uma qualidade no trabalho para os nossos alunos. Então, nada dos problemas do ano passado foram resolvidos e a gente continua nessa situação precária, tendo que estar fazendo protestos de rua para tentar ser ouvido, para tentar ter um diálogo com o governador, que infelizmente vira as costas para a sociedade. Bom, então na realidade não mudou nada do ano passado para esse ano. E nessas manifestações aí, professor, o senhor está reivindicando aí uma pauta com o governador. O senhor já me falou que tentou, está tentando, já fizeram várias tentativas, mas não tem nada marcado, não tem nenhuma previsão de que vocês consigam falar com o governador, professor? Infelizmente não. Uma coisa que nós entendemos que foi resultado das nossas lutas do ano passado, principalmente da greve de 90 dias que foi feita no ano passado, é que a gente conseguiu que o ano letivo começasse
com aulas remotas, porque não era possível voltar com aulas presenciais nas escolas públicas do jeito que a pandemia está na segunda onda. Então, isso nós estamos dizendo que é uma vitória, né, e que nós também estamos dizendo que só discutiremos retorno de aulas presenciais nas escolas depois que a vacinação em massa da nossa categoria tenha acontecido. Por isso, uma das nossas pautas é que antecipe a vacinação dos professores, que nos retire do grupo 4, da fase 4 de vacinação, e nos traga para agora para a fase 2, para que nós sejamos vacinados imediatamente. Porque, obviamente, quanto mais rápido nós formos vacinados e imunizados, mais rápido a gente tem condições de discutir a volta das aulas presenciais. Mas nós queremos que essas aulas remotas que iniciaram no dia de ontem e que efetivamente vai começar na segunda-feira, elas só possam ser realizadas após esses problemas que nós pontuamos serem resolvidos. É preciso que nós tenhamos as condições materiais para desenvolver o trabalho. Nós não podemos mais continuar pagando para trabalhar. Sem dúvida. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o governo do estado e para a SEDUC, que o professor tenha que pagar para trabalhar. E que nós possamos fazer o nosso trabalho com competência, com habilidade. Ou seja, que a gente consiga instrumentalizar toda essa parafernália de equipamentos eletrônicos e de softwares da internet para proporcionar aos nossos estudantes aulas com qualidade, né? E não que fique ali tendo uma enganação de que o aluno está estudando e na verdade não está aprendendo nada. E além de tudo isso, Carlos e Karine, nós ainda temos um agravante. É que no ano passado nós não tivemos reajuste salarial, a nossa database não foi respeitada. Nós já estamos aqui no final do mês de fevereiro e no dia 1º de março já é a nossa database do ano de 2021 e nós precisamos também discutir com o governo do estado esse pagamento do nosso reajuste salarial de 2021 e também o de 2020 que não foi pago. Então nós temos agora 2 databases e precisamos fazer a recomposição do nosso salário, porque além de termos uma inflação galopante na nossa cidade, nós estamos altamente endividados por conta dos problemas da própria saúde, né? E temos agora esses aumentos do consumo de energia que estão fazendo com que nós nos afundemos mais nesse poço de endividamento. Então são problemas que precisam ser resolvidos. Exato. E diante disso, o senhor me colocou então um impasse, porque efetivamente as aulas só começam de fato na segunda agora, nessa segunda que vem, dia 22. Então, como nada foi resolvido e o senhor não conseguiu nenhuma reunião com o governador, como é que vai ser na próxima segunda-feira? Vai ter aula ou não vai? Na segunda-feira, nós vamos ter esse entendimento de iniciar o trabalho da maneira como está. Mas nós temos uma Assembleia Geral extraordinária marcada para o dia 27, que passando esse sábado de amanhã é o próximo, porque será a nossa terceira Assembleia, onde nós estamos acumulando forças nesse sentido. Nós preferimos buscar o diálogo para que as coisas fossem resolvidas de uma forma tranquila, civilizada, mas infelizmente nós estamos vendo que o governo continua tendo a mesma postura intransigente e autoritária do ano passado. Então, nesta Assembleia do dia 27, além de avaliar as ações que nós já realizamos enquanto sindicato, nós vamos avaliar também a repercussão para cada professor desse retorno e desse trabalho que ele vai ter nas mesmas condições em que ele teve no ano passado. Nós acreditamos que se o governador não tomar uma postura diferenciada de buscar o diálogo com o sindicato da categoria, inevitavelmente, Karine, o caminho vai ser deflagrar novamente uma greve na carreira do magistério na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, lamentavelmente, porque seria o 4º ano com greve consecutivo na rede estadual de ensino. E isso realmente mostra uma incompetência e uma falta de habilidade muito grande de um governo que não olha para a sociedade. Mas se não houver outro caminho, vai ser esse o destino que a categoria vai definir nas nossas assembleias. Então, dia 27, nós temos uma assembleia super importante
porque dela já pode sair um indicativo de greve. Ok, professor, a categoria de vocês nessa pandemia é uma categoria, né, que é complicada, porque vocês estão ali direto com muitas pessoas, então tem que ter um tratamento especial. Muitos profissionais, né, na área da educação foram infectados pela Covid-19 com a volta das aulas presenciais em agosto do ano passado. O senhor lembra muito bem disso. O senhor tem algum número, como é essa situação de você não ter que conviver com isso? Olha, Carlos, é muito difícil. Nós estamos numa pesquisa que nós estamos divulgando nas redes sociais, onde nós buscamos justamente captar na categoria esse impacto da pandemia. Não só os aspectos econômicos que estão também sendo captados, mas esse aspecto emotivo, psicológico, como está a cabeça do professor. É muito difícil. Nós detectamos, através dessa pesquisa, que praticamente 80% da categoria não se vê em condições psicológicas de, nesse momento, estar tratando a respeito de trabalho, de escola, essas coisas. Sim. Porque nós percebemos com a pesquisa que todo professor, ele tem ou alguém da família, ou um amigo, um conhecido que ou adoeceu da Covid ou que morreu, né? E ou ele mesmo ficou doente e teve que se tratar, gastar com exames, medicamentos e a recuperação, a fisioterapia. Então, a nossa categoria está profundamente impactada com isso, abalada psicologicamente, e tem sido muito difícil conviver com essa realidade. Nós consideramos uma falta de solidariedade humana do governo não ter adiado esse início das aulas, porque precisaria que houvesse todo um trabalho de preparação psicológica da categoria dos professores por parte da SEDUC, para que a gente pudesse fazer uma recuperação mental e pudesse estar retornando para o trabalho depois dessa preparação. Infelizmente, isso não aconteceu, o que demonstra que o governo não tem a menor preocupação mesmo com o melhor desempenho dos professores. E nós temos, dentro da nossa carreira do magistério, mais de 220 profissionais de educação que faleceram nesse período da pandemia. Nós tivemos, no domingo passado, um profissional muito querido na categoria, que repercutiu muito na rede social, o professor Erivonaldo Nunes, que faleceu depois de passar mais de um mês entubado. E logo na segunda-feira nós tivemos a morte da presidente da Associação dos Merengueiros, dos Servidores dos Administrativos, da Avanseg. Então veja que nós estamos sendo realmente uma das principais profissões atingidas por essa doença maldita, porque nós fomos abandonados à nossa própria sorte pelo governo do estado, infelizmente. Professor, vamos lembrar aqui, finalizando já a entrevista, que o estado do Manaus, né, foi a primeira cidade a voltar às aulas presenciais em agosto, isso mesmo com os números altos de Covid-19, de mortes e infectados aqui no estado. E um outro dado aqui sobre a Secretaria de Educação do Amazonas, vou pegar aqui um número e um valor que a Secretaria, em plena pandemia, ela contratou por 10 milhões e 300 mil reais os serviços de uma empresa para impressão gráfica, né, professor? Lamentavelmente, parece que o profissional não é prioridade neste governo. Muitíssimo obrigada. Karine, se você me der um minutinho ainda, lógico, eu quero aproveitar isso que você disse, porque nós sabemos que não falta dinheiro na SEDUC. Na SEDUC rola muito dinheiro, mas infelizmente esse dinheiro não é investido de forma adequada. Agora eu queria comentar sobre isso que você falou. O cientista Lucas Ferrante, ele está agora divulgando o resultado de um estudo que ele fez, onde ele confirma aquilo que nós denunciávamos no ano passado. Nós afirmávamos que retornar com as aulas presenciais ia culminar como consequência numa segunda onda de Covid-19. E aí os governos, as autoridades não deram atenção para isso, não tomaram nenhuma providência, insistiram no retorno das aulas e ela aconteceu até dezembro. E agora nós estamos vivendo essa segunda onda e o cientista Lucas Ferrante, ele está colocando que um dos principais fatores de Manaus ter de novo voltado para o cenário nacional como um desastre foi por conta desse retorno das aulas presenciais que possibilitou novas contaminações e culminou com essa nova variante. Porque veja, Karine e Carlos, no Brasil todo teve eleição.
No Brasil todo teve festa de final de ano. A única coisa que aconteceu de diferente, que foi só em Manaus e no Brasil todo não teve, foi o retorno das aulas na SEDUC aqui na capital. E foi isso que fez a diferença realmente, que colocou Manaus de volta no cenário nacional como uma tragédia que nós estamos vivenciando. Então isso que você falou realmente foi muito importante. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação aqui conversando com a gente no programa 18 horas. Uma boa noite. Boa noite, nós que agradecemos. Conversamos com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo. E agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo, hein? Final de semana, a previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E este sábado deve ter sol com muitas nuvens durante o dia, período do nublado com chuva a qualquer hora. Isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 92%. Já no domingo, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima também não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. 6 horas e 50 minutos, boa noite. Bom, e agora a gente fala sobre os números da vacina contra a Covid-19. Isso porque até sexta-feira o Amazonas já havia vacinado 5% da população do estado contra a doença. E com isso, Carlão, o Amazonas permanece no primeiro lugar do ranking dos estados que mais vacinaram no país. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Até amanhã desta sexta-feira, o Amazonas já havia aplicado mais de 228.300 doses das vacinas contra a Covid-19 no estado. Desse total, um pouco mais de 211.400 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, o que representa 64,6% da população dos grupos prioritários vacinada. E já chegava a quase 17 mil o número de pessoas que receberam a segunda dose, completando o esquema vacinal, representando 5,2% da população do estado vacinada contra o novo coronavírus. Essa população representa os grupos prioritários contemplados nessa primeira fase da campanha de vacinação. Os dados são do vacinômetro Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, que informa ainda que a população programada para ser contemplada por dose é de 327.311 pessoas. Manaus já vacinou 83,3% do público prioritário, ou quase 111,7 mil pessoas vacinadas com apenas uma dose do imunizante e 5,1% da população vacinada com as duas doses, um pouco mais de 6,8 mil vacinas aplicadas. O que não significa que as medidas de prevenção devem ser deixadas de lado por essas pessoas. O médico infectologista Marcos Guerra, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, alerta que a pessoa vacinada ainda precisa se cuidar. Essas pessoas não podem abandonar de jeito nenhum o uso da máscara, dessa barreira de contenção de gotículas na sua face ou ele eliminando, e também as medidas de higiene. Mesmo quando tomar a segunda dose, deverá ainda se manter protegido com essas barreiras. Os grupos prioritários que estão sendo vacinados no momento são povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 70 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas com deficiências institucionalizadas. No início da semana, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tem vacinas disponíveis até que esses grupos sejam vacinados, pois o quantitativo de doses é definido pela estimativa de pessoas em cada grupo e por isso há vacinas para essas pessoas. Mas para a vacinação de outros grupos, como é o caso das pessoas de 50 a 69 anos, a Secretaria informou que depende ainda do envio de uma nova remessa de doses pelo Ministério da Saúde. A previsão é que no próximo dia 22 de fevereiro, o novo lote seja enviado. Júlia Gomes para o 18 horas.
Bom, e ainda falando sobre a vacinação para o grupo a partir dos 50 anos, como a Júlia comentou aqui na reportagem dela, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus informou que não recebeu até o momento nenhuma dose de vacina da nova remessa. Ela só recebeu, claro, as 4 enviadas anteriormente para a etapa da vacinação que está em curso, que é para os trabalhadores da saúde e idosos a partir dos 70 anos. A Secretaria também informou que não tem confirmação de um novo envio de vacinas contra a Covid-19. Calemi, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou nesta sexta-feira que a pasta deve alterar a estratégia de vacinação contra a Covid-19 para incluir o grupo de professores a partir de março do Plano Nacional de Vacinação. E a declaração foi feita durante reunião com os prefeitos. Os representantes municipais pediam a imunização dos professores como estratégia para retomar as aulas presenciais no país. Segundo o Ministério da Saúde, as 4.700.000 doses devem ser enviadas até o dia 28 de fevereiro. E na mesma reunião, o ministro Pazuello afirmou que a partir de agora as cidades não precisam mais reservar a segunda dose da vacina Coronavac para ser aplicada. A justificativa é que já há maior garantia de produção, o que permitiria o envio de novas remessas. Bom, e ainda sobre vacinação, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai reduzir o número de postos de vacinação contra a Covid-19 já a partir de amanhã, deste sábado, dia 20. Dos 9 pontos que atuavam, como ponto de vacinação, apenas 4 vão continuar operando de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Então, vão continuar funcionando como local de vacinação o Complexo de Treinamento de Direção do Detran, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, o SESI Clube do Trabalhador e o Balneário do SESC. Segundo a secretária municipal de saúde em exercício, Aline Rosa Martins, a medida foi tomada por conta de uma mobilização que vai ser feita para buscar idosos que ainda não se vacinaram, que ainda não foram vacinados. Segundo o prefeito Davi Almeida, o objetivo é acelerar o fechamento da etapa atual da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, que se encontra na fase de encerramento, porque ainda faltam cerca de 5.000 idosos dentro do grupo prioritário para serem vacinados. Então, a prefeitura vai fazer uma força-tarefa para tentar vacinar e fechar esse grupo de idosos de vacinação, fechar a vacinação para esse grupo de idosos. As informações de como vai ser feito, eles vão abrir 12 postos para intensificar, para priorizar esse grupo, o grupo dos idosos. Então, os postos, o local, o endereço, como vai ser feito, essas informações estão todas no site da prefeitura, manaus.am.gov.br. Hora 6h57, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as medidas de proteção contra o coronavírus estão mais rígidas em alguns lugares. Para viajar de avião, por exemplo, não é com qualquer máscara não que você pode embarcar, hein? Isso porque tem companhia aérea proibindo o embarque com máscaras de tecidos indevidos. Mas quais seriam esses tecidos indevidos, né, Carlão? Vamos entender melhor agora na reportagem de Nathalie Moraes. A partir do dia 1º de março, a Latam passará a proibir a bordo de seus voos passageiros usando alguns tipos de máscaras. Entre elas, máscaras com respiradores ou válvulas, protetores bucais, lenços em charpe e bandana de pano. Segundo a empresa, a proibição é devido à baixa eficiência desses modelos de máscaras. A companhia aérea informou que os passageiros que comparecerem ao embarque com máscaras fora do padrão não poderão embarcar se não possuírem outra máscara. A empresa diz ainda que não irá fornecer máscaras para os passageiros que estiverem sem a proteção adequada. Segundo o turismólogo Sandro Turovski, a proibição na utilização de alguns modelos de máscaras já é comum em outras companhias aéreas internacionais. Desde o início da pandemia, algumas companhias como a Air France, por exemplo, só permitem o embarque de passageiros utilizando máscara cirúrgica. E agora, com a disseminação de novas variantes do coronavírus, muitas companhias passaram a restringir o uso de alguns modelos de máscara que são considerados menos eficientes, até porque essas novas cepas do vírus são muito mais transmissíveis.
Seguindo essa tendência, a Latam não vai mais permitir o uso de nenhuma máscara com válvula, como dos modelos FFP2, FFP3 e N95. Também não vai mais deixar os passageiros embarcarem usando bandanas ou outras coisas semelhantes, como balaclava ou aquela bandana tube que é usada por ciclistas ou motociclistas. Outro item que não vai ser mais permitido é o protetor bucal transparente com a lâmina de plástico. Os passageiros que estiverem usando esses modelos de máscara não vão poder embarcar. Segundo estudiosos, usar 2 máscaras ao mesmo tempo, sendo uma cirúrgica e outra de tecido, pode reduzir o risco de transmissão da Covid-19. Essa é a conclusão de um grupo de estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão regulador do Sistema de Saúde dos Estados Unidos. Segundo os estudiosos, a combinação cria um ajuste mais apertado ao redor do rosto e reduz em 95% a exposição dos aerosóis, pequenas partículas de secreções respiratórias que ficam no ar e podem conter o novo coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6h59, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 1.950 novos casos de Covid-19, totalizando para 303.586 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 73 mortes, elevando o total para 10.359 o número de mortes por coronavírus aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 10.100.626 diagnósticos positivos para a Covid-19. E o país soma hoje 243.457 mortes pela doença. O país também soma 8.960.755 pessoas recuperadas da doença. 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A partir de segunda-feira, o comércio e os shopping centers de Manaus voltam a abrir as suas portas. O governo do estado decidiu flexibilizar o funcionamento das atividades econômicas. Os números de casos e de mortes de Covid-19 estão altos, mas começaram a cair após as medidas de restrição de circulação de pessoas. Os números oficiais provam que as medidas de restrição de circulação de pessoas funcionam contra a Covid-19 e colocam por terra os argumentos dos que diziam que elas não funcionavam. Seguindo o que a ciência diz, poderemos evitar uma terceira e mais mortal onda de Covid-19 aqui no estado. Portanto, é importante que cada um tenha consciência da sua responsabilidade, mas é ainda mais importante que o governo estadual faça valer a sua autoridade e também a lei, ou as aglomerações vão voltar e tudo será fechado novamente, em um círculo vicioso que prejudica todo mundo e sem data para acabar. 18 horas. Agora 7h02, finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Tudo bem, Karime? Fechando mais uma semana, né? Exato, fechando mais uma semana e um bom fim de semana. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite pra você na sintonia certa, hein? Bom final de semana, segunda-feira, hein? 6h estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.